Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Ele mostra o seguinte: se ele tem um processo que faz o rejuvenescimento desse jeans, uma pessoa mais jovem é menos propensa a câncer. Então ele está discutindo ali o poder do rejuvenesce. Existem 17 estudos multicentros nos Estados Unidos hoje estudando resveratrol. Eu tenho falado para vocês ontem sobre a graviola, sobre a equinácea, trio também fantástico para você estimular o sistema imune. Eu tenho aqui a melhor fórmula que eu conheço para o tratamento da exaustão adrenal. Eu conheci o Dr. Laí Ribeiro já há mais de 5 anos. Eu sou um seguidor do Dr. Laí Ribeiro. Tenho aprendido muito acerca de todas as coisas que ele tem nos ensinado. Então, tem sido de grande valia para nós. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é um médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Bom, o hipotálamo, a pituitária, os adrenais, o cortisol, presta atenção, é um hormônio que predispõe a câncer. A epinefrina é um hormônio que predispõe a câncer. Aqui tem 2 hormônios cancerígenos. Então você vê o estresse, o simpático. Você tem um estresse pós-traumático, você foi assaltado, aquilo ficou na sua cabeça, estimula o seu simpático 24 horas, e aí isso estimula as adrenais, a parte da medular da adrenal libera epinefrina, a parte cortical libera cortisol, e você agora tem constantemente 2 hormônios cancerígenos circulando no seu corpo. Você imagina o que isso faz no terreno biológico, tá? Deixa eu pular isso aqui. Vou pular aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo e eu já falei o que eu tinha que falar sobre isso. E aqui o sistema imune. Vocês estão vendo que o NEI System está aqui, ó. É o sistema endócrino, o sistema imune, o sistema nervoso. Eles estão todos conectados por neuropeptídeos. Eles conversam um com o outro. Então, se eu tenho um sistema imune deprimido, eu acabo afetando o endócrino, o nervoso e vice-versa. Isso aqui também trabalha em uníssono. E o que defende nós, principalmente do câncer, é o natural killer, que está aqui, ó. Uma coisa é o natural killer, que defende. A outra coisa que nos defende é o CD4. Na seguinte proporção, você tem que ter mais TH1 do que TH2. Quando você aumenta o TH1 e diminui o TH2, a sua resistência ao câncer aumenta. A LDN, Low Dose Naltrexone, ela aumenta o TH1 e diminui o TH2. Isso é um dos mecanismos porque ela melhora o câncer. Qualquer tipo de câncer melhora com LDN. Na literatura tem todos os cânceres. E uma das principais está aqui. Ela aumenta o TH1 e ela diminui o TH2. Então ela ajuda o seu sistema imune a controlar isso. Além disso, ela estimula o natural killer. Tudo aquilo que estimular o NK, o natural killer, aumentar o TH1, diminuir o TH2, vai ter um efeito benéfico imunológico no câncer. E esse sistema imune está conectado pelos neuropeptídeos com o sistema endócrino, que está conectado com o sistema nervoso. Então eles trabalham em uníssono. E quando você faz o tratamento do câncer, uma das preocupações que você tem, lembra, o tumor é o sintoma, só o sintoma. Eu tenho que reforçar o meu sistema imune. A Arabella deve ter falado para vocês ontem sobre a graviola, sobre a equinácea, isso, hein? E o hiperroxo, né? Também chamado pau d'arco, que é um trio também fantástico para você estimular o sistema imune no paciente com câncer, sem efeitos colaterais, tá bom? Bom, então está aí o processo. Então, quando você tem uma imunidade protegida, você está protegido contra ataques viróticos, ataques bacterianos e ataques fúngicos. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o David Sinclair. O David Sinclair é um australiano, ele é chefe do departamento de anti-envelhecimento de Harvard,
Entendeu? Ele é um cara que, na realidade, na minha opinião, deve ganhar o Prêmio Nobel de Medicina nos próximos anos. Ele desenvolveu o conceito de xenormese. E eu queria apresentar ele aqui rapidamente para vocês, um clipe. Esse é ele dando aula, tá bom? Essa é a mãe dele, essa é a mãe dele. So when we're young, there's a beautiful symphony playing, but as we get older, the instruments, the orchestra starts to play willy-nilly and screw things up. So if we zoom into the cell, you'll see a chromosome, and if we stretch out the chromosome, that's the Cromossoma DNA desenrolado, there in gray. tá vendo? The pink blobs Aqui, are o proteins vermelho or significa que os histones genes that estão DNA is adormecidos, activating. tá? Isso aqui são as histonas que vocês conhecem. Aí, quando eu ligo o gene, ele fica verde. To the histones and turn the genes on. So that's what the green lights mean. This gene that should be off in the Isso aqui brain devia estar of desligado, tá is ligado. now coming on, and that's a terrible thing. And if this gene happened to be a gene that told the liver to be a liver cell, and now it's on in the brain, you can imagine the problem. And that's what we think may be a large part of what happens during aging. This leads to a really important possibility. We used to think that mutations, these irreversible changes to our DNA, are what cause aging. But in fact, if it's this what we call an epigenetic Essa é a mãe change, dele. that's reversible. Então, ele vai mostrar que se ele se usar resveratrol, por exemplo, ele silencia aqueles genes do envelhecimento. E ele pode rejuvenescer a pessoa. Se a sirtuína, que é a proteína do anti-envelhecimento, ela desliga os genes do envelhecimento, no caso, olha lá, ó. They're stimulated naturally when we don't eat and when we exercise. And if we eat a large hamburger, we shut them down again. This is not good. So what we wanted to do was to find a way to turn this system on, find a molecule that could be taken in a little pill and turn on these sirtuin enzymes. And thereby we could clip off these chemical groups and keep these diseases of aging at bay and keep our whole body healthy. Então, luz, não apagou a luz, tudo bem, tudo bem. Então, o que ele está dizendo? Deixa eu traduzir isso para você. Na realidade, o trabalho dele ali é com anti-envelhecimento. Ele está usando a mãe como exemplo. A avó, desculpa. Essa é a avó dele. Como exemplo. Mas ele está dizendo, a tônica que eu quero trazer para você é a seguinte. Se você for ali no hospital de câncer, você vai ver que 98% das pessoas lá são idosas. O câncer infantil, que eles badalam tanto, é só 2% dos cânceres. Põe na cabeça. A quimioterapia é bom para linfoma, mas acontece que linfoma, em câncer infantil, leucemia aguda, todos os cânceres infantis juntos representam 2% dos casos de câncer. 98% é adulto. E quanto mais velho, você vai ver que mais propensão você tem a ter câncer. Quanto mais velha a mulher, mais chance ela tem, até os 75, 80 anos, mais chance ela tem de ter câncer de mama. Então o que acontece? Ele está mostrando, e a conversa continua, eu não vou ficar por tudo ali, senão nós não podemos ter uma aula para falar. Ele mostra o seguinte, se ele tem um processo que faz o rejuvenescimento desses genes, uma pessoa mais jovem é menos propensa a câncer. Então ele está discutindo ali o poder do resveratrol. O resveratrol rejuvenesce. Existem 17 estudos multicentros nos Estados Unidos hoje estudando resveratrol no tratamento, prevenção e prevenção e tratamento de câncer. Tá? Isso que é para a história. Outra coisa importante no tratamento do câncer, que é fundamental, e os oncologistas em geral não se preocupam, é o sono reparador. Se você não está dormindo bem, você não está com nada. Você tem que dormir no mínimo 7 horas e meia, de preferência sem interrupção, entendeu? Isso é fundamental, e você não pode ter microdespertares. O paciente, a pessoa que ronca, se você fizer uma polissonografia dela, ela tem microdespertares durante a noite. Ela não lembra no dia seguinte, porque são microdespertares, mas ela não faz um sono reparador. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar com o paciente com câncer é o seguinte, como é que você está dormindo? Vai precisar de melatonina? Porque a melatonina, ela não só traz o sono para ser reparador. Todo mundo com mais de 30 anos de idade tem deficiência de melatonina no Brasil. É ou não é? Hein? É. Mas 70% do total. Mas se você pegar acima de 30, 35 anos,
Mas não tem melatonina. Melatonina está lá no pé, está lá embaixo. E hoje sabe-se que você pode tratar câncer com melatonina, em doses de 20, 30 miligramas. Não tem problema nenhum. Não vai ter nenhum efeito colateral, consequências nenhuma. Então, o quanto de sono profundo você tem, o quanto de REMs, Rapid Eye Movements, você tem, e a melatonina dosada na saliva às 22 horas, os níveis devem estar acima de 10. Tá? E você vai ver que a grande maioria está muito abaixo de 10. Tem muitos que estão abaixo de 5, né? Maioria. Então, isso é um problema sério no Brasil. Aliás, se você mora em apartamento, provavelmente a sua melatonina é muito baixa. Se você mora em casa, já é diferente. Porque quando você mora em apartamento, tem muita antena, muita coisa no prédio. Falta de sono reparador causa obesidade, causa impotência, causa hipertensão, causa predisposição ao câncer, causa doença cardíaca. Então, a primeira coisa que você tem que cuidar é fazer uma higiene do seu sono. Você tem que saber dormir bem. E aí, mesmo que você precise fazer uso de 5-HTP, porque como não tem melatonina no Brasil, você faz uso de 5-HTP sublingual, o 5-hidroxitriptofano sublingual vai virar serotonina, a serotonina com a luz apagada e o olho fechado vai virar melatonina. É o jeitinho brasileiro de fabricar melatonina. Tá? Vamos para outra parte. O paciente com câncer, com fadiga adrenal, ele tem predisposição a metástase. Se eu tenho uma curva assim, ó, eu tenho que tratar a fadiga adrenal para ele não ter metástase. Se ele já teve a metástase, e eu quero que ela regrida mais rápido, eu tenho que cuidar das adrenais. Isso é uma visão holística que a oncologia não tem. Tanto para o câncer de mama, o câncer de próstata, qualquer tipo de câncer. Se tiver um componente desse, tem que ser tratado concomitantemente, senão é difícil o câncer melhorar. Tá certo? Eu tenho aqui a melhor fórmula que eu conheço para o tratamento da exaustão adrenal. Tá aqui, essa fórmula é a melhor, é uma fórmula americana, ela não é minha. Tanto é que eu estou liberando ela para vocês aí. Vai estar aí no seu CD já, tá? É a melhor forma que, infelizmente, você não consegue alguns desses componentes aqui. Mas se você conseguir tudo isso, é uma beleza. Você tem, né? Bom. Então, a Arabella já tem esses componentes todos, já tem a fórmula. Então, conversa com ela aí depois. Tá bom? De vitaminas, de procedimentos, de tratamentos. E eu sou muito agradecido ao Dr. Lai Ribeiro, porque há mais de 5 anos que eu faço uso do cloreto de magnésio PA. E desde esse tempo para cá, é uma rotina no meu dia a dia usar o cloreto de magnésio. Não só eu, como meus filhos, meu neto e meus irmãos e irmãs de minha família. Então tem sido de grande valia para nós essas informações tão preciosas que o Dr. Lai Ribeiro nos repassa em seus vídeos. Eu sou muito grato a ele. Se hoje eu tenho uma saúde boa, tenho disposição e tenho a capacidade de me movimentar, de agir, de fazer as coisas que me é necessário, é graças a toda a orientação que eu recebi através dos vídeos do Dr. Lai Ribeiro. E eu sou muito atento e procuro da melhor forma fazer as coisas como ele tem nos orientado nessa questão. Então, agradeço muito e sou grato pela essa oportunidade de conhecer o Dr. Lai Ribeiro e fazer com que ele faça parte da minha vida. Um abraço a todos.